precisamos falar de autenticidade porque eu fiquei pensando muito nesse tema. Vocês acham que nós somos autênticos, né? Ou 100% verdadeiros ou espontâneos nos nossos comportamentos? Cara, eu fiquei muito pensando nisso e eu cheguei a uma conclusão triste de que não, nós não somos verdadeiros na maior parte do tempo. E eu acho que é muito difícil hoje em dia encontrar pessoas que são 100% autênticas, sabe? E espontâneas em tudo que fazem. E eu sei, isso é ruim de digerir, né? De ouvir, de entender isso daí, porque incomoda, cara. Como assim eu não sou verdadeiro, né? Claro que eu sou. Incomoda, né? Todo mundo quer ser verdadeiro ou pensa que é, né? Ou que está sendo verdadeiro. Mas tá, o que acontece, né? Por que eu tô trazendo esse ponto afinal? Cara, acontece que na grande maioria dos casos, o nosso comportamento ele é a resposta a algum estímulo, né? Então existe um estímulo que ele vai gerar uma determinada resposta em nós, vai gerar uma atitude, uma reação, um comportamento. Então a gente consegue entender que o comportamento ele acaba sendo, na verdade, um fenômeno de causalidade, né? O que eu quero dizer com isso? Que vai existir uma causa e essa causa vai gerar um efeito que vai ser o nosso comportamento. Acontece que a gente possui estímulos o tempo todo, né? Tipo, qualquer coisa pode ser um estímulo, uma música, um cheiro, uma comida, uma pessoa que você vê, um meme que você também vê na internet, enfim, tudo pode ser um estímulo. E o que vai acontecer a partir desses estímulos? A nossa mente, ela vai processar aquilo e a partir disso ela vai produzir uma resposta. Essa resposta é uma resposta que ela aprendeu a produzir ao longo das nossas vidas, né? Então é um comportamento que ela aprendeu a reproduzir ao longo do tempo, porque esse comportamento é o que vai garantir a nossa sobrevivência social. E quando eu falo sobrevivência dentro de um contexto social, com o indivíduo, eu estou basicamente me referindo a ser aceito, ser visto, ser querido, ser acolhido, ser lembrado. Um exemplo bem prático e um pouco esdrúxulo. Quando eu estou numa roda de conversa com amigos e, sei lá, surge o assunto Romero Brito, né? Eu vou fazer uma cara feia e falar mal do Romero Brito, mas porque eu aprendi que as pessoas não gostam de Romero Brito. Então, eu também não vou gostar de Romero Brito, vou falar mal dele, mesmo sem saber muito bem a história dele, né? Eu conheço lá as pinturas dele, mas eu não conheço muito o cara. De verdade, eu não faço ideia, assim, profundamente de quem é Romero Brito. Mas eu vou reagir conforme a minha mente, né, que eu faço parte, o conjunto aqui vai reagir conforme a gente aprendeu que seria o comportamento mais adaptado à sociedade. Foi um exemplo um pouco escrachado, mas acho que deu pra provar o meu ponto, né? Só que eu também quero dizer, cara, que não é assim tão simples, sabe? Tipo, o comportamento humano não é uma coisa tão linear assim, porque, mano, a gente é complexo pra cacete, entendeu? Tipo, o ser humano é um bicho muito complexo. Então vão existir diversas variáveis, né, e influências que vão atuar no nosso comportamento. Mas a principal delas, né, que eu acho que é a principal delas, é o meio, no caso, é o ambiente onde estamos inseridos. E essa influência, ela é mais comum do que a gente imagina, de verdade. É que às vezes a gente não está nem ciente disso. Na grande maioria das vezes, a gente não está nem ciente disso. Muito disso é inspirado um pouco na própria adaptação que nós, como espécie, fazemos, né? Salve aí, Darwin. Mas é isso, sabe? Tipo, o ser humano é uma espécie social, né? Então, o nosso meio ambiente é um meio ambiente social. Então, por isso que quando a gente pensa em adaptação da nossa espécie, né, que é um instinto muito primitivo nosso, quando eu falo primitivo, a gente não tem consciência dele 100%,
ele está muito olhando para isso. Como é que nós, como uma espécie social, como um indivíduo social, consegue se adaptar nesse meio maluco, doido, chamado sociedade. Pensa aqui comigo, né? Fazer parte de um grupo, né? Ser aceito socialmente, é como fazer parte de uma matilha, né? E se a gente for parar para pensar, isso é bom para nossa sobrevivência, né? Até porque na natureza, né, quando um animal ele está junto de um bando, junto de um grupo, ele tem menos chance de ser caçado ou morto, né? Então, assim, estatisticamente falando, né, e friamente falando, para nossa sobrevivência é bom fazer parte, ou ser aceito, ou ser acolhido socialmente. Mas, cara, isso é muito doido, né? Então, voltando para esse papo, né, para essa conversa de adaptação, o que acontece? A nossa mente, ela tá a todo tempo avaliando as consequências dos nossos atos. E o porquê ela faz isso? Porque as consequências dos nossos comportamentos é o melhor indicativo que a gente vai ter para entender se a gente está se adaptando bem ou se adaptando mal, né? Então, por exemplo, se a gente está almoçando num restaurante, em público, e a gente arrota, e todo mundo olha, né? E eu arroto, todo mundo olha para mim com uma cara de nojo, uma cara de repreensão. Eu vou, né? A minha mente vai interpretar aquilo e ela vai começar a aprender que, nossa, eu acho que não é legal arrotar em público porque as consequências disso não é legal, né? E eu posso me prejudicar, né? Eu, Rodrigo, esse indivíduo aqui que quer estar bem socialmente, pode se prejudicar. E aí você vai, então, deixando de arrotar em público, infelizmente. Brincadeira. Mas enfim, mas é isso, sabe? Tipo, e é óbvio também que esses comportamentos eles vão mudar de ambiente para ambiente, né? Então talvez arrotar com os amigos seja de boa, ok, mas talvez arrotar com a família não, sabe? Então, novamente, entra em cena a questão do ambiente e como ele é um fator extremamente influente em como a gente reage e responde a N situações distintas. Então, galera, eu resolvi cortar esse vídeo em dois, porque eu achei que o assunto ia ser muito denso, bem maluco, assim, então, tipo, pra não ficar muito maçante e muito doido, assim, e, enfim, ninguém entender nada, eu resolvi dividir em dois esse vídeo. Então, no outro vídeo, né, na continuação disso, eu vou falar um pouquinho do porquê eu tô trazendo esses assuntos, do porquê pra mim isso é importante, e até alguns exemplos práticos de como esses condicionamentos, né, de estímulo e resposta e essas reações condicionadas, elas de fato acontecem na prática. Então acho que vai ser bem legal para vocês também verem a continuação de toda essa discussão. Então fiquem ligados que logo mais eu vou postar a parte 2. Valeu!